Então, a questão é a seguinte: como fazer para nós diagnosticarmos, para nós fazermos a leitura da parte oculta de uma relação? Porque as relações sempre têm duas partes, duas faces. Uma face manifesta do que é dito, do que é demonstrado, do que é visível, do que aparece, e uma parte oculta. Uma dinâmica interna, uma dinâmica psíquica, emotiva, energética, que são as causas que movem através dos bastidores, certo? Então, o nosso desafio é realmente como saber de verdade, na realidade, a relação que eu mantenho de modo estável, seja amistosa, seja de sócio, seja afetiva amorosa, seja familiar, de modo estável, certo? Como saber se aquela relação, de fato, ela é útil, ela faz funcionar, ela melhora a vida, ou se ela é contra, que sabota o meu jogo. E digo para vocês tranquilamente, são muitas as relações que aparecem como ótimas, têm uma fachada muito interessante e que provocam dificuldades ou regressão nas pessoas. Numa parceira da relação, no parceiro da relação ou nas duas pessoas, certo? Então, eu vou, na verdade, usar aqui dois sonhos para exemplificar e para demonstrar como se pode, através de alguns critérios, fazer a leitura do que está por trás dos bastidores, daquilo que eu não percebo a olhos nus, numa relação que eu mantenho e transito nela, certo? Para quem não sabe, ou digamos que está entrando pela primeira vez nesta aula aqui, falando do mundo dos sonhos, aqueles sonhos que vamos dormir à noite e sonhamos, certo? Os sonhos, aquelas imagens, aqueles enredos, aqueles ambientes, aqueles símbolos, eles são realmente uma informação extremamente preciosa. E para quem já conhece em profundidade a leitura dos sonhos, sabe que o sonho é uma informação infalível. O sonho não falha. Temos o problema de saber interpretar os sonhos, isso não é uma coisa fácil. Mas eu posso assegurar a vocês com toda tranquilidade, depois de décadas de estudo em cima dos sonhos, que o sonho não mente. E através de um sonho eu posso de fato saber especificamente o que é uma relação. Portanto, ao colocar aqui esse pequeno case, eu estou demonstrando a vocês como que é possível ter critérios e canais para ler uma relação na sua íntegra, certo? Esta pessoa do sonho, não vou mencionar absolutamente nome nem dar indicações, mas é um empresário de porte elevado, de um certo sucesso econômico muito satisfatório, mas que tem dificuldades em vários campos e que está, na verdade, tendo ameaça de problema de saúde, certo? A saúde começou a dar sinais de não estar muito de acordo com, certamente, conduções que ele leva em frente da própria vida. É um empresário, obviamente, casado, uma relação estável há um tempo longo, e disso que eu extraio os dois sonhos para mostrar o perigo de uma relação que não aparece à luz clara, certo? Os sonhos mostram duas dimensões. O primeiro sonho que eu coloco aqui é que esse empresário sonhou que está de carona com uma irmã, no sonho está andando de carona com uma irmã, tinha um outro casal que estava sentado no banco traseiro do carro, e a um certo momento, naquelas mágicas do sonho, a irmã prossegue sozinha com o carro, sai com o carro em alta velocidade e leva todas as malas dele e deixa ele a ver navios à beira da estrada. E ele, apavorado, porque ela foi com as malas, com as bagagens dele embora e não tinha retorno, não tinha como alcançá-la. E no sonho ele se encontra na beira da estrada procurando pegar uma carona, algum socorro para seguir em frente. Então este é o sonho, e o sonho refere uma irmã. Vejam bem, primeiro vamos dar uma olhada nesse sonho de um modo bem objetivo e rápido, certo? Uma irmã, são na verdade 3 filhos, 2 homens e uma mulher, certo? Na família dele.
um irmão e uma irmã. Perguntado, por exemplo, como é que está a relação com a irmã, ele diz que está bem, que tem encontros periódicos, ótimos finais de semana, churrascos, etc, etc, ok? Mas eu pergunto de novo, mas as coisas estão realmente bem? Vocês são sintônicos? Vocês se entendem bem? Ele responde que sim, novamente. Aí nós vamos fazer uma busca rápida do passado, de como é que era a irmã no passado em relação a ele. Qual é a crítica que ela fazia, qual é realmente a agressão que ela tinha, qual é a consideração que ela tinha por ele, quanto que ela o escanteava, quanto que ela o deixava de lado e quanto que ela se aliava ao outro irmão contra ele. E ele confirma integralmente que a irmã é um histórico muito concreto e profundo, que ela sempre foi rival dele. E realmente nos jogos da infância, da adolescência, é como se fosse um pouco uma inimiga, que tu tinha que sempre pisar fininho, porque vinha chumbo, certo? Vinha chumbo. Bom, visto melhor a situação, ele também concorda que hoje tem que ter um extremo cuidado nesses encontros, porque em qualquer momento pode acontecer situações que se dá o desconforto, o descontentamento e velada manifesta uma agressividade ou um desprezo, certo? Então a questão que se coloca aqui, porque digamos que nós, quando criança, poderíamos ter tido uma luta muito forte com um irmão ou com uma irmã, e que nós pensamos que hoje isto está resolvido. Que hoje, depois de adulto, que temos agora que exercitar uma educação, boas maneiras sociais, isso está resolvido. Isso não é verdade. Esta relação comporta no seu bojo duas predisposições específicas, cuja essência desta relação é, na verdade, ou a crítica, ou a acusação, ou a agressão ao outro, certo? Provavelmente vinda mais por parte de quem levou embora as malas no carro do que pela outra pessoa, certo? Então, se você observar, agora eu faço uma pergunta para você. Digamos que o sonho fala a verdade. O sonho é atual. O sonho diz que tanto antigamente ela me aprontava de me deixar a ver navios com tantas coisas, como hoje ainda acontece, porque o sonho é atual. A irmã está dirigindo o carro de um modo no mundo atual, do carro atual, da idade atual. Então agora a questão que eu coloco para vocês é: se eu convivo frequentemente com esta pessoa, me esforçando, me empenhando, será que a dinâmica interna, a dinâmica oculta, a energia oculta, faz bem ou faz mal? Porque externamente pode existir a boa educação, as boas maneiras, as normais rixas de tanta gente, mas internamente, essa dinâmica, o que ela provoca? Você sabe o que é você viver numa situação continuamente, onde você sente um desconforto? Onde você sente sempre de ter que pisar no fio da navalha, mesmo não tendo muita consciência? Então, é preciso ver que, pelo sonho, e pelo histórico concreto dos dados, mostra que essa relação é perigosa hoje. De acordo com o grau de convívio, de acordo com o grau de concessão, ou de dependência, ou de submissão que estabeleço, a relação é perigosa. Perigosa em que sentido? Ela não faz um desastre manifesto abrupto. Ela é um corrosivo que me diminui, que me limita, que me faz estagnar. E eu não vou me dar conta, certo? Então nós temos que começar a entender que precisamos ter critérios. E se vocês se interessarem em saber um pouquinho do mundo dos sonhos, através de algum trabalho especial, aos poucos, vocês terão uma ferramenta nas mãos, de um modo que é uma primazia, para em 2 toques tirar a prova e ver o que há por trás dos bastidores dessa situação, certo? Porém, este é um dos sonhos. E, repito, convivendo continuamente com essa situação,
a relação é um ponto estagnador e regressivo. Não dá ênfase, elasticidade de crescimento, de sucesso e de realização. Ponto. Pacífico, certo? A não ser que os dois façam um trabalho sério de autenticação, de se tornar verdadeiro, sadio plenamente, na parte consciente e na parte inconsciente, certo? Outro sonho que eu coloco aqui, um sonho mais contundente, da mesma pessoa, certo? Porque são dois os pontos importantes da situação que ele vive a serem repensados. Ele tem um sonho que existe um burro, um animal, né? Um burro, aquele burro de encilhar, né? Que ele é indomável, que ele é realmente intratável, não tem ninguém que domine o burro. E ele queria a todo custo dominar o burro, lidar com o burro, domar esse burro, vencer esse burro, certo? E foi uma luta tremenda, dito por ele, que se expressava no sonho, que realmente não dava para vencer o burro, certo? Não dava para vencer o burro. E tinha uma pessoa que o ajudava, inclusive, e, final das contas, quem venceu foi o burro, porque nem que tu não lembre mais do sonho, se o sonho não te deu o final feliz, é porque continuou aquela situação um pouco trágica, certo? Então veja, um sonho sintético interessantíssimo. Agora você vai ver, tem que ver como é que esse sonho se encaixa numa relação. Aí você questiona, por exemplo, mas você tem uma pessoa com quem você discuta, com quem você teime, com quem você queira mandar, com quem você queira dominar? Porque eu, como psicoterapeuta, para achar o sentido do sonho e para ajudar o cliente com o sonho, eu preciso que ele consiga achar uma brecha onde o sonho faça sentido para ele. Que não adianta eu saber o sonho e saber interpretar o sonho, eu tenho que começar a entender o que significa o sonho, certo? E depois de averiguarmos um pouco as coisas, para dar só umas bases assim bem sucintas aqui, ele começou a falar da relação com a esposa, certo? Que dura alguma década já, 2, certo? E que de fato se configura muito bem a postura do burro, no seu espernear, no seu não ser dominado, no seu não obedecer, no seu não ser montado em cima, a figura deste animal que aparece no sonho com a tipologia da parceira, certo? Calha perfeitamente todos os nuances do comportamento do animal com aquilo que é um estilo de comportar-se dela. Não é dito que isso seja negativo, mas é preciso entender que talvez querer montar, entre aspas, domar, dominar, mandar nesta mulher, você vai cair do cavalo ou cair do burro. Você vai perder o jogo. Você vai ter uma relação altamente perdedora aqui. E por acréscimo da pesquisa que nós estávamos fazendo, na noite que ele sonhou este sonho, que o burro era indomável, eles tiveram uma briga séria, certo? Uma briga de uma discussão séria, aonde os dois queriam ter razão. Que é uma briga de casal, numa discussão, certo? Onde eu tento convencer, eu tento prevalecer, eu tento predominar, eu tento me impor, mas o burro não era domável, certo? E a pessoa do outro lado, não no sonho, fora do sonho, na briga, se manteve irredutível, com ironia e com indiferença, certo? E dito por ele, depois no andar das horas da noite, fizeram as pazes e até tiveram um bom sexo, certo? Então, novamente, a questão é essa aqui, ó. Esta relação, depois vista um pouco mais de perto, é um histórico que sempre aconteceu a mesma coisa. Tem que ceder, tem que concordar, não posso ter razão. Não prevalece o meu autoritarismo e nem a minha razão. Tenho que ceder. Essa relação, ela é mansa, leve ou é uma relação perigosa? Certo? Então, se você levar em frente uma relação dessa natureza aqui, convivendo,
cedendo, se submetendo ou tentando impor o teu jogo, qual é que é o resultado no andar da carruagem? Certo? E não é um caso raro esse aqui. Esse aqui são casos que existem quase em cada esquina. E nós não damos importância. Nós achamos que depois que passou a briga, depois que passou a discussão, que está tudo certo. Mas imaginem vocês, digamos que duas pessoas são positivas de per si as duas, mas junto não dá. Dois tigres num capão só não funciona, certo? Não dá. E se eu insisto em manter-me com a mesma postura nessa relação, eu vou falir, de um modo ou de outro. E se ela, a esposa, persiste em manter-se com a mesma postura dentro dessa relação, ela vai ter dificuldades, ela pode ter grandes problemas, como está tendo ambos os lados, certo? Então, na verdade, como na presença social, estando na sociedade, num jantar, num restaurante, numa festa, o casal aparece como um casal 20, como é normal. Agora, o que se esconde por trás dos bastidores? Mesmo o homem quanto a mulher pode se convencer que a relação é boa e que ela é ótima, e que dá para ser levada em frente e que não tem dano. Essa é a grande ingenuidade das coisas, certo? Existe um fato muito interessante aqui, para mim fechar um pouco o nosso case aqui, deixo aberto para vocês fazerem pergunta em seguida, tá? Que esta pessoa, que está já fazendo uma série de exames médicos, problema, digamos, do organismo, que eu não cito, nem cito o que está acontecendo, para não dar pista, certo? Mas está com um plano de saúde já, fazendo tratações de exames, de tomografia, etc, etc, para ver o que está acontecendo. Só que a experiência dele, não feita uma vez só, mais vezes, quando ele fica fora por questões de negócios, de trabalho, por algumas semanas, o organismo fica perfeitamente bem. Ele não grita, não dói, não acontece nada. E assim que ele retorna para a relação, até antes de chegar no destino, de estar no convívio, volta o sintoma e volta a doença, certo? Então vocês observem que nós precisaríamos ter muito mais conhecimento, mais preparo para diagnosticar e saber como lidar com certas relações, ou para fazer uma relação negativa tornar-se positiva. Porque, por exemplo, numa relação dessa natureza que eu estou analisando, tanto com a irmã como com a esposa, é muito mais uma questão de mudar de postura, de atitude profundamente, e talvez algumas coisas externas, do que jogar fora a relação. A irmã vai continuar sendo irmã a vida inteira, certo? Sou eu que vou ter que achar uma postura, uma distância certa, um motivo certo para me relacionar, e o resto não pode. Não é? Nós não podemos tudo. E com a esposa, a primeira questão a ser pensada em profundidade, obviamente, é uma mudança radical de postura, de comportamento, de atitude, de relacionamento. Porque a separação, numa hipótese, é um passo muito secundário. Separar-se por separar-se não é a solução. Eu preciso entender por que eu me separo. Preciso me entender, antes de me separar, as mudanças que eu devo fazer como teste, como laboratório, para poder realmente certificar-me que não dá. Porque é fácil culpar o outro como responsável de uma relação que não vai bem. Mas é difícil olhar para o próprio umbigo, qual é que é a minha parte, e se eu mudar a postura, será que não muda a relação? Então, relações positivas, felizmente, o mundo também está cheio. E relações negativas, também está cheio. E relações com aparências de bondade, de benevolência, de positividade, existem aos montes, certo? E nós precisamos começar a abrir os olhos. Realmente, a minha essência, o meu ensino, a minha alma, onde não se sente em conforto, confortável, acolhida, em amor, ela corre risco. Porque o nosso ser interior, a nossa essência, manter uma relação
só por mantê-la já é uma perda. Manter uma relação só por mantê-la já é uma perda. A relação deve ter algum ganho, não estou falando de ganho econômico aqui. Deve ter algum ganho. Ganho de vida, de energia, de vitalidade, de motivação, de bondade, de amor. Agora vocês imaginem manter uma relação que ela é regressiva, que ela é tapas e beijo, que ela é patológica, certo? A minha sugestão, como psicoterapeuta de longas décadas, é que vocês tenham a coragem de avaliar em profundidade a vossa relação. E se vocês precisarem, converse com alguém que entenda um pouco mais do assunto. Seja uma pessoa, um coach, um médico, um psicólogo, um psicoterapeuta, ou alguém que vocês confiam de verdade, certo? O maior bem, o maior capital de um ser humano, o maior capital de um ser humano é as relações de valor que ele tem. E um dos maiores déficits, um dos maiores redutores de vida de um ser humano é a manutenção de relações que não contam e que não acrescem. Por razões múltiplas que a gente mantém. Então é preciso começar a acordar, porque este campo é um campo minado, ou é um campo de plumas, se nós quisermos, mas nós temos que começar a entender dele. Certo, minha gente?